música, convidados e muito bom humor. Está entrando no ar o talk show da sua quinta. B-Night. Muito boa noite! É com imensa alegria que damos início ao B-Night. Esse que é o talk show da sua quinta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Vinícius Daniel Bedin e ao lado de Cassiano Agostini estarei lhe proporcionando uma noite de muito aprendizado. Mas é claro que não da parte do Casca e muito menos da minha, né? Boa noite, Casca, tudo bem contigo? Muito boa noite, Vini. Seja bem-vindo ao seu programa mais uma vez. Muito obrigado pela sua audiência. Sejam muito bem-vindos vocês que estão nos assistindo agora. E hoje com um programa extremamente de utilidade pública acima de tudo. Vamos conhecer muita coisa que a gente não conhece. É isso aí, Casca. E com certeza, quando eu falo de aprendizado, é que o nosso convidado vai dar conta do recado nisso daí, porque se você esperar alguma coisa minha e do Casca, você já sabe. A minha até, vamos combinar que as minhas perguntas até são mais sérias. Agora, quando vem do Casca, né, Casca, aí é complicado. Né? Ainda mais num dia de chuva, né? Então, isso é perigoso. Brincadeiras à parte, pessoal. Antes de apresentar o nosso convidado, eu quero ter aquele trato contigo que tá aí do outro lado da tela. Você gosta de assistir o B-Night? Tá assistindo pela primeira vez, talvez? Tá curtindo, tá gostando? Já vai curtindo esse vídeo, já vai comentando, que isso é muito legal, né, Casca? Quando a gente chega em casa, depois do programa, ou durante o programa mesmo, a gente lendo os comentários, a gente fica muito feliz quando vê o pessoal comentando. Se tem xingamento, a gente não fica tão feliz assim, né, Casca? Mas dificilmente, né, no B-Night. O pessoal geralmente gosta. Com certeza absoluta, e uma coisa muito importante para todo mundo ficar sabendo, né, que os comentários que vocês fazem, essa live que vocês estão assistindo agora, ela fica disponibilizada durante uma semana também no Face, então os comentários que vocês fazem continua lá no Facebook e no YouTube também. É isso aí, a gente, é claro que fica assistindo, né, depois e nos assiste depois para ver como é que foi e tudo mais, e a gente vê os comentários e gosta muito disso. E é claro, compartilhe essa live com geral, porque hoje o assunto é muito importante, vamos conhecer um pouquinho mais da vida do nosso convidado. Eu tenho certeza que você conhece o nosso convidado. Desculpa, mas Vini. Talvez não conheça muito a história dele, e né, uma Cássio? coisa importante que eu esqueci, para você que normalmente manda abraço, faz perguntas para os nossos convidados, né? Cheguei até a me atrapalhar. Para você que faz perguntas para os nossos convidados, nem sempre a gente consegue atender todo mundo, ler todos os comentários, né? E nem sempre o convidado consegue responder a todos vocês. Mas depois, quando ele chega em casa, no dia seguinte, ele pode assistir com calma, aí sim ele pode responder a vocês. Tá e bom? Responder todo mundo no WhatsApp depois, é claro, né? Não, brincadeira. brincadeira. É claro que você que está nos assistindo no canal 8 da DILnet, a gente não esquece de você também. Muito obrigado a você que tem o canal da DIL e no canal 8 você acompanha a Conecta Mais TV com uma programação maravilhosa. Durante o programa, aqui embaixo, vai aparecer alguns dos programas que a gente apresenta, então fica ligado para assistir os outros programas também. O B-Night você acompanha toda quinta-feira a partir das 9 horas da noite. Agora sim, vamos ao nosso convidado, Casca? Com certeza, estou ansioso. Vamos lá. É isso aí. Ele, que é integrante do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19 do município de Nova Bassano. O médico pós-graduado em intensivismo e medicina de urgência. Ele que precisou combater o Covid dos pacientes e sentir na pele a força desse vírus. É com muita honra que hoje, no sofazinho do B-Night, recebemos o incansável Ocimar Pelle! Ah, hey! Ah, hey! Ah, hey! Ah, hey! Boa noite, doutor Ocimar. Tudo bem contigo? Boa noite, Vini. Tudo bem? Cassi? Muito boa noite, bem-vindo. Obrigado. Boa noite aos internautas e telespectadores também. Com certeza. Prazer estar aqui. Primeiramente, prazer dizer que é um convite. prazer entrevistar um médico, né? Eu estava comentando antes de sair de casa, Casca. Ah, que... antes de sair da casca, não, né? Ah, sim. Que eu falei assim, ó. Quem diria que algum dia eu entrevistaria um médico, né? Então é um prazer, doutor. Muito obrigado, primeiramente, por ter aceitado o convite. Prazer é meu, obrigado pelo convite. É sempre bom
Sempre bom a gente conseguir conversar e passar conhecimento e falar do nosso trabalho, da nossa vida também. É bem importante, é bem interessante e é gostoso. Perfeito. E você que está em casa, eu tenho certeza que você já conhece o nosso convidado, né, o doutor Ocimar Pelli. Mas talvez você não conheça a trajetória desse doutor, né? Talvez se você não é da família dele, talvez você nunca saiba o que ele passou na sua infância, na sua juventude, e hoje a gente vai saber um pouquinho mais. E para isso, para começo, né, eu gostaria que o doutor contasse para a gente quem era Ocimar Luiz Pelli na infância. Quais eram os teus sonhos naquela época, doutor? Então, nasci no interior de Nova Bassano, não interior, um pouquinho afastado do centro da cidade, não no interior longe da cidade. Então, assim, era periferia, digamos assim. Então, a gente tinha uma vivência da cidade e um trabalho no interior, uma criação de interior. E uma criação de 50 anos atrás, né? Que é uma época diferente. Não tínhamos a tecnologia de hoje. Não tinha conecta. Não tinha conecta, não estávamos conectados, né? Perfeito. Era uma vida simples, tranquila, como toda criança da época. E também, muito cedo, como a gente tinha as nossas tarefas, né, de casa, ajudar os pais, ajudar na agricultura, ajudar na criação, que a gente fazia de tudo, né? E muito cedo também os estudos, né? Bacana. Porque os nossos pais estimulavam a gente a estudar, né? Não eram todos os pais naquela época, né, doutor? Não. Alguns pais estimulavam, outros já preferiam que ficasse na roça, trabalhando, né? Vamos dizer assim que a minha família foi estimulado sempre a estudar, né? Não foi obrigado a estudar, mas todos nós conseguimos completar os estudos iniciais, né, principalmente. Os meus irmãos continuam com o trabalho na agricultura, agora também tem outros ramos, né, de atuação, mas nos deram a oportunidade. E quem queria continuar o estudo teve essa oportunidade, e eu, graças a Deus, tive essa oportunidade e estou aqui hoje. Que bacana, doutor. E até a gente está falando de estudos, né? Quando que o menino lá do interior, o menino da roça, decidiu que ia cursar medicina, decidiu que ia fazer medicina? Por que a escolha desse curso? Tem alguma influência, talvez, dentro da família? Alguém disse, ser médico é legal? Ou como é que surgiu tudo isso, doutor? Eu sempre brinco que eu não tinha muita vontade de trabalhar, né? Então, assim, aquele serviço pesado, aquele serviço... Errada, né, Nunca pensou em comprar um violão? Aquele serviço da agricultura não me dava toda aquela alegria que eu queria. E eu brinco que a minha mãe me disse, não, se você não tem muita vontade de trabalhar, vai estudar. E esses dias eu reclamei com ela, disse, mãe, tu me disse que se eu estudasse você não precisava trabalhar tanto. Ah, mas tu estudou demais, ela me falou, né? Então... Não queria trabalhar e escolheu a profissão errada. Profissão errada. Mas surgiu, eu acho que assim, meio que, não sei, não vou dizer por impulso, por acaso, foi uma hora para outra. Eu acabei os meus estudos de segundo grau, estava terminando o segundo grau, e agora, o que eu vou fazer? Ou me acomodar com o trabalho na agricultura, com algum emprego na cidade, né? Até tentei iniciar um trabalho na cidade, mas foi até por influência de um colega da escola que, conversando comigo, me chamou, ele disse, olha, eu estou indo para Passo Fundo, vou estudar e vim te convidar. Eu acho que eu sempre achei que tu tinha vontade, a gente conversando quando eu era colega, eu vim te convidar para ir morar comigo, para a gente estudar, eu não sei o que tu pensa. Sentei, conversei com meu pai e com a minha mãe, e assim, foi na hora. Olha só. Né? Se é isso que você quer, a gente vai te dar apoio, a gente vai te ajudar, e vai em frente. Se é essa a tua vontade, vai. E foi. E naquela época, fez vestibular, teve todo um preparatório, estudou muito para passar. Como é que funcionava naquela época? Na época era concorrido. Hoje a concorrência é maior, mas tem uma gama maior de faculdades, universidades que disponibilizam. Eu vou falar do curso de medicina, né? Com certeza. Mas na época era assim uma concorrência e tinham poucas faculdades. Não tinha tantos candidatos, mas eram candidatos fortes, né? Eu não tenho uma tradição familiar de médicos, né? Eu acho que da minha família eu sou o primeiro que fui para a área de medicina, né?
Então a gente não tinha uma tradição na área de medicina. Eu estudei, eu fiz um segundo grau técnico, na época era o técnico em contabilidade. Então fugia um pouco da área de humanas, né, de biológicas, né? Sim. Então eu tive que fazer toda uma preparação para passar no vestibular, cursinho pré-vestibular, né, que foi que me disponibilizou o conhecimento que eu não tinha por causa da área que eu estudei, né? Perfeito. Então, com o tempo, consegui passar na faculdade de Passo Fundo, né? E foi onde eu cursei a minha faculdade. Bacana. Você está ouvindo a história do Dr. Ocimar, tá muito bacana. Agora a gente tem um recadinho do Johnny Bigote. Johnny Bigote é contigo. Dá o seu recado aí. Por que escolher a Bedim? Ah, essa é fácil. Na Bedim você encontra toda a linha bebê, infantil, juvenil, adulto, masculino e feminino. Linha completa em confecções e calçados e as melhores opções na linha esportiva e de cama, mesa e banho. A loja Bedim conta com um excelente atendimento, descontos especiais no à vista e condições facilitadas no pagamento a prazo. Acerte na escolha. Bedim, desde 1986, a loja para toda a família no centro de Nova Bassano. Volta com você, Vini! Obrigado pelo seu recado, Johnny. Sempre muito fiel ao seu Johnny Bigode, né, Casca? É isso aí, isso aí. É isso aí, obrigado, Ultimamente Johnny. tu não pode falar muito, né? Tu tá adepto, né? É Só isso falta aí. mudar o nome agora. Vai Johnny ver Bigode. Johnny Daniel Bedim. É isso aí. Já vou ler alguns recados da galera que está nos assistindo. Muito obrigado, primeiramente, a todos vocês que estão nos acompanhando. Eu sei que não é por causa minha, nem por causa do Casca, né? Por causa do nosso querido convidado, Dr. Ocimar. Mas olha aí, o Volmir Pauleto, grande amigo Vini, parabéns pelo programa, convidado especial, muito obrigado. O Ronaldo Evangelista está assistindo junto com a gente. A Clarice Donin defende, excelente profissional. Tem a Clarite Silvestre também, está assistindo, muito obrigado. A Geni Volpato também junto com a gente. A Jussara Reis de Oliveira, grande médico, sucesso sempre, abraços à família. E a Nilce Gamba, excelente profissional. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Vai deixando seu recado, a gente vai lendo. Tem alguma pergunta para fazer? Fica à vontade, que a gente pode estar lendo no decorrer do programa. Doutor, você estava falando que você estudou e tudo mais. Você sempre foi aquele bom aluno ou já foi da turma do fundão também? Não, eu não me considero do fundão. Eu não era das primeiras classes, mas eu era ali da segunda, terceira fileira, vamos dizer assim. Não era o CDF, mas não era do fundão. Também não do fundão. Eu sempre procurei aproveitar o que eu estava aprendendo, o que eu estava estudando. Na época de escola, então de primeiro grau, de segundo grau, eu era um cara mais comportado, mais recatado. Na faculdade a gente se solta um pouquinho mais, já tem uma vivência maior, mas também não era do fundão da sala, eu sempre procurava aproveitar, até porque tinha alguém que estava me bancando, né? Eu não, na época a gente não tinha, não foi uma faculdade federal, né, que eu cursei, então eu sabia que eu tinha uma responsabilidade, eu tinha que dar um retorno para quem estava me financiando, né? E que bom, né, doutor? Não é todo mundo que tem esse pensamento, porque muitas pessoas vão estudar e pensam, o dinheiro, geralmente, né, o dinheiro do meu pai, da minha mãe, então eu faço o que eu quiser. Que bom que teve esse pensamento, porque sabia que o dinheiro era sofrido para conseguir, né, doutor? Sabia porque eu participei daquilo antes de sair para estudar, né? Então eu sabia da onde vinha o recurso que ia me financiar, né? E até eu sempre lembro do meu pai que quando eu fui sair de casa, ele me disse, Ocimar, tu vai estudar. Eu espero que a gente não tenha que te buscar, ou que tu venha para casa com algum vício, com alguma surpresa desagradável, né? Porque o objetivo é que tu vai estudar e a gente espera isso de ti. Tenho certeza que isso sempre vinha à mente com qualquer oportunidade, digamos, ruim que aparecia, né? Sempre vinha à mente com as oportunidades, você sabe que aparecem, não mais nesses lugares onde tem gente de todas as espécies, de todos os lugares. Então, oportunidades aparecem, mas sempre o pensamento era esse, era fixo, era o objetivo, era o que eu estava lá fazendo. Hoje você tem família, né, doutor? Tem filhos. Utiliza isso na educação deles também? Sempre. Eu acho que o que a gente aprendeu, a gente procura passar, né? Às vezes, a gente percebe que exagera. Eu fui de uma criação mais rígida, mas o meu pai era o senhor, a minha mãe era a senhora. Hoje a gente é mais amigo dos nossos filhos, é companheiro dos nossos filhos
Mas assim, a gente procura passar aquela responsabilidade, aquilo que a gente aprendeu para eles, né? Que legal. Agora, desculpa, Vini, Fica à vontade, uma Cássio. pergunta que sempre me veio na cabeça, que é assim, aí o senhor sai, fica fora 6 anos, né, 5, 6 anos, e faz, enfim, residências e tudo mais em grandes hospitais, né, grandes centros, grandes faculdades e tudo mais, e aí volta e vai atender, de repente, no hospital de Nova Bassano, de Nova Prata, dos nossos aqui, né? A primeira impressão que o senhor chega depois desse tempo fora, e aí o senhor recebe aquela, né, tá aqui. É um susto, a primeira impressão é assim, vou tentar ajudar, ou é um desespero, né? O que tem aqui, o que não Boa. tem? Eu vou te contar, então. Eu acabei a minha faculdade, estou com um diploma debaixo do braço, né? Um CRM já registrado, eu vou ter que trabalhar. Cheguei em casa, telefone, na época não tinha internet, não tinha telefone, não tinha celular, mas telefone, e vou começar a ligar para alguém que pudesse me dar um trabalho. Eu comecei trabalhando em Marcelino Ramos. Marcelino Ramos tem uma estação de águas termais e me passaram uma vaga lá em Marcelino Ramos para cobrir as férias de um colega de lá que ia sair de férias e precisavam cobrir as férias. O trabalho lá era cuidar de um hospital e cuidar do balneário, né? Fazer exames de piscina. Certo. Então, fui para lá, me hospedei num hotelzinho, a pé, né? Começando a carreira, com dívidas Da faculdade, da né? faculdade, né? Que tinha que pagar, e fui para lá. Numa mala roupa, na outros boletos. Né? Mais ou menos. E aí me deparei com um hospital de madeira, com escada, não tinha elevador, é um hospitalzinho pequeno, né? E eles me disseram, aqui é o ambulatório, aqui é o consultório, ali em cima tem uma sala de cirurgia e sala de parto, e você vai cuidar. Nossa. Né? Então é aquilo que você falou. Você sai de um hospital, na época já existia ressonância magnética, né? Por incrível que pareça, não é? Olha só. Já faz tempo que tem, né? Ressonância. Então já existia ressonância magnética e a gente não tinha mal e porcamente o raio-x. Nossa. Né? Então você se depara com essa situação. E aí a primeira impressão é aquela assim, desisto. Fujo daqui, pago o vou porco. continuar. Não, deixei para o balneário, né? Deixei para o balneário, exame de piscina, olha no meio dos dedinhos, olha na virilha e tal, né? Tava bem tranquilo, mais fácil, mas ocorriam os chamados, Sim, né? com E a gente certeza. tinha que atender. E graças a Deus, a gente, com o pouco que tinha, foi uma curta experiência, né? Mas com o pouco que tinha, a gente conseguia resolver, a gente conseguia ajudar aquelas pessoas que procuravam. Depois disso, então, acabou aquele período, eu acabei indo para o Paraná, interior do Paraná. Perfeito. Lá o pessoal chama de Litoral Oeste, Certo. que é na beira da Lagoa de Itaipu, uma cidadezinha pequena lá no interior do Paraná. E a realidade era um pouquinho melhor. O hospital ela já era um pouquinho mais organizado, tinha uma estrutura melhor, né? Raio-x, ecografia, eletro. Mas no dia que eu cheguei lá, o colega, um senhor dono do hospital, médico, ele me disse, nós temos uma cesárea hoje. Ah, perfeito, eu disse, vamos lá, eu lhe ajudo. Quando eu cheguei na sala, ele disse, mas você que vai ter que fazer. Tá bom. Ok. Né? A teoria estava toda aqui, né? E Olha só. fiquei 2 anos trabalhando nesse hospital, né, lá no interior do Paraná, quando daí surgiu a oportunidade de voltar para a minha cidade. Foi médico da família lá também, né? Foi. Como Então- assim médico da família, doutor? Explica Então, pra nós. médico de família, hoje é assim o que a gente tem os EFS, né? Que é as unidades de saúde da família, que são essas unidades que a gente tem postinho, hoje, isso que a gente os diz. postos de saúde, Perfeito. né? Eles são ESFs, então são as unidades. Qual é a essência da medicina de família? Você cuidar de uma área da cidade, né? No caso lá, uma cidade pequena, então tinha uma unidade, a gente cuidava da cidade inteira. E a essência do programa na época era você ir até o paciente, ir até o doente, Olha quando só. ele não viesse até você. Certo. Né? Então eu fiz um curso preparatório e tal, porque foi quando lançou esse programa de saúde da família. Então a gente fez um curso de preparação e a gente atendia as pessoas que vinham até a unidade
E os agentes comunitários, eles buscavam, eles visitavam as famílias e as pessoas que precisassem ou que não tivessem condições de chegar, ou às vezes que não queriam chegar até a unidade, né? Porque você sabe que tem Com isso certeza. também. Às vezes Certo, tem claro. uma pessoa de idade que não tem como trazer ela até a unidade. Tem que cativar o paciente. Então a gente ia até a casa, às vezes a gente tinha até que chegar com cuidado, né? É aquela história que, às vezes, muitas famílias, o médico é o melhor amigo da família, né? Melhor amigo da que família. as pessoas não só procuram para consulta, como também, algumas vezes, para conselho também, né? Mas também tem o contrário. Tem pessoas que não querem saber da aproximação do médico, né? Certo. Sim, com Então certeza. a gente tinha que lidar com toda essa dificuldade, diversidades que essas tinham, né? adversidades, né? Então eu trabalhei 2 anos lá. E daí Perfeito. surgiu Doutor, a agora você vai oportunidade. contar quando volta pro Assano, né? Então, antes disso, a gente vai para um breve intervalo, porque você que tá aí em casa, tenho certeza que você tá gostando muito dessa entrevista, conhecer um pouquinho mais do doutor. Eu tô aqui admirando, né? Às vezes eu comento pro Cássio que eu fico mais aqui como um ouvinte, né? Apreciando, e às vezes me esqueço que eu tenho que fazer as perguntas, Cássio. É o que a gente sempre diz, né? Quando o programa é muito bom, ele passa muito rápido. Então, É verdade. é isso aí mesmo. A gente vai para um breve intervalo já. A gente tá de volta para ter mais dessa grande conversa e que a gente vai aprendendo muito com a história de vida do Dr. Ocimar Pelle. Fica por aí, logo mais a gente está de volta. Eu lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem, a moça no meio da tarde do domingo azul. Azul era bela e de Ju era bela da tarde, seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul, la belle de Ju. Ah, ei. Ah, ei. Eu lembro da moça. O Restaurante da Mari oferece cardápios especiais e saborosos para o seu dia a dia. No centro de Nova Bassano, com todo conforto e acessibilidade para te receber. Restaurante da Mari. Laboratório Multiexames. Nossa missão é fazer você se sentir confortável, tranquilo e também entregar exames de forma eficiente e resultados precisos. Atendemos coletas agendadas aos sábados e a domicílio. Laboratório Multiexames. Nossa prioridade é você. O afeto entre as pessoas permanece. As demonstrações de carinho são essenciais. Viva hoje. Encante hoje. Sinta hoje. Jack Store. Facilitando para você. Na próxima semana, dia 13, estaremos recebendo aqui nos estúdios a dentista doutora Rafaela Santos. Estará conversando conosco sobre o tema Enalteça a Beleza de Ser Você. Nos acompanhe. Sacolão das Frutas, variedade, bom preço e produtos fresquinhos. Trazem a qualidade que você precisa para o seu dia a dia. Sacolão das Frutas, levando o melhor para você. 2020 foi um ano de incertezas, mas foi possível se reinventar. Para quem estava acostumado a sorrir, deixou o olhar ocupar seu lugar. Algo mudou, mas o carinho e o respeito pelo nosso cliente só aumentou. Muito obrigado por fazer parte da nossa história, pois loja para toda a família só existe uma. Bedim, desde 1986, junto contigo. A Pamplona é um comércio de tintas automotivas situada em Nova Prata. Com todo o cuidado e profissionalismo, chegamos à cor e tom desejado em lata ou spray. Você encontra na Pamplona produtos de cuidados gerais para seu carro e também tapetes industriais de diversos modelos. Pamplona Tintas.
Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. É isso aí, você que tá caindo de paraquedas agora, esse é o B-Night. Toda quinta-feira, a partir das 9 horas da noite, você acompanha esse que é o Talk Show da Conecta Mais. É claro que a gente quer agradecer aos nossos patrocinadores, Restaurante da Mari, um abraço, Mari, Sacolão das Frutas, Quiron Centro Cultural, DM Empilhadeiras, Bedim, desde 1986, a loja para toda a família, Laboratórios Multiexames, Pamplona Tintas e Jack Store. Pensou presentes, lembrou Jack Store. Esses são os nossos patrocinadores. Muito obrigado. Dê valor a essas pessoas que fazem esses programas acontecerem, a essas empresas, tá? Muito obrigado a todos os patrocinadores, né, Casca? Inclusive, a gente está devendo, a gente falou que ia lá almoçar e não conseguimos por motivos profissionais, mas nós vamos almoçar lá na Mari, tá? É isso aí, é isso aí. Dona Mari... Mais feijão na panela, eu disse, né? Mais feijão na panela, não. Mais água no feijão, não é feijão, mais água no feijão. É isso aí. Deixa eu ler alguns comentários. A Marli Danhese Fiorentina, a gente estava falando de estudos, né? A Marli foi minha prof e foi uma das primeiras cascas, até vou contar pra você, que ela disse assim, Vini, eu acho que você devia gravar alguns vídeos. Quando nem o YouTube não era muito conhecido, ela disse, acho que você devia gravar alguns vídeos, né? E a gente começou a gravar na escola mesmo, nunca foi pro YouTube, né? A gente tinha um projeto lá muito legal, mas ela foi uma das grandes incentivadoras e se hoje eu tô aqui, agradeço a prof. Marli, ela comenta assim, gratidão pelo teu profissionalismo, doutor Ocimar, sempre nos dá um alívio quando está por perto. Nos deu um susto, a gente já vai falar disso, né? Mas Deus é grande. Isso aí, que bacana. Iracema Fanton, Ivanor Biotto, muito obrigado a todos os comentários. Vamos ler aqui, o Quinho Caúso fez um comentário interessante. Vini, pede pro Olsi se ele estudou com o cara que operou o Grêmio domingo. Não estudei. Bacana, Quinho, um abraço, obrigado. É que, na verdade, quem operou o Grêmio domingo não estudou. Esse é o detalhe. Esse é o detalhe. Então não tinham como se encontrar. Perfeito. Se ele tivesse estudado, teria tido outro resultado. Mas vamos lá. Lidiane Zanon Durante, eu não posso opinar, né, pessoal? Lidiane Zanon Durante, grande profissional e uma pessoa de coração gigante, gratidão por tudo e por tanto. Que legal, que legal. Muitos comentários, obrigado a todos vocês que estão comentando. Com certeza, depois em casa a gente vai ler todos os comentários. E você pode ir fazendo perguntas aí nos comentários também, tá? Doutor, você estava contando para nós que voltou para Nova Bassano. Como foi essa decisão? Foi sua? Surgiu oportunidade? Conta pra gente. Então, surgiu oportunidade. Eu sempre pensei em retornar à cidade onde eu nasci, onde eu me criei. E depois que estudasse, eu sempre pensei em voltar para Nova Bassano, para trabalhar, para ficar perto da minha família, perto dos meus amigos, de quem eu conhecia, porque eu sempre me senti bem. Eu estudei em Passo Fundo... fiz cursinho, fiz toda a minha faculdade em Passo Fundo, mas a minha vontade sempre foi de voltar para casa. Até porque eu costumo dizer que eu gosto de cidade pequena. Às vezes eu digo que Nova Bassano já está muito grande, né? Então eu gosto de cidade pequena. Então a minha ideia era voltar para Nova Bassano. No Paraná eu fui muito bem acolhido. Eu me lembro que quando eu cheguei no primeiro dia que eu fui atender,
tinha uma sala cheia de gente, chegou aquele médico novo, já fui novo, né, cabelinho preto, tudo certinho, e o pessoal, comecei a atender, atendi 5, 6, 7 pessoas e acabou as consultas. E daí eu falei com a menina que fazia a agenda lá, disse, acabou? Já era só isso hoje? Doutor, tinha mais pessoas, mas a gente não queria lhe contar, mas algumas pessoas foram embora. Nossa. Né? E quando eu saí de lá, eu conseguia fazer as pessoas virem até mim, né? Então as pessoas me procuravam, isso foram 2 anos de trabalho. Mas nesse primeiro momento, doutor, é importante até a gente dizer como é que ficou a tua cabeça nesse momento. Sentiu um baque assim, eu penso, não, é normal isso. Não, eu acho que é normal, eu acho que toda pessoa, assim, eles estavam com a expectativa de chegar o médico que eles estavam acostumados, que atendia naquela unidade, né? E daqui a pouco chega um médico novo que ninguém conhecia, não por não confiar no médico novo, mas sim por estar esperando o outro médico. Já confiar muito no outro, já ter aquela ligação com o outro doutor. Isso. E aí surgiu a oportunidade. Né? Aquele lugar, eu sempre lembro daquele lugar, aquelas cidades me acolheram, eu estava super bem profissionalmente lá, né? Mas surgiu a oportunidade de eu voltar para Nova Bassano. A oportunidade surgiu com a falta, né, do nosso colega, o Dr. Danilo Coutro, ele faleceu, então surgiu uma brecha no corpo clínico do hospital e a necessidade de mais um médico, então o pessoal da administração do hospital me convidou se eu queria retornar, que tinha a oportunidade, cabia mais um médico, né? E aí sim, eu já com experiência e coragem, né? Eu disse, não, eu acho que consigo encarar o hospital de Nova Bassano, consigo ajudar o pessoal que está lá. Daí eu voltei para Nova Bassano. A pressão foi, só um pouquinho, Cássio, a pressão foi maior dos outros lugares ou porque já morava lá ou menor? Não, eu acho que porque eu já morava, assim, porque eu era de Nova Bassano. Né? E a pressão foi maior? Sentiu ou menos? Não. Não. A acolhida foi boa. A acolhida foi boa. A pressão de mim para mim voltar era a minha vontade de voltar, né? E na época que eu me formei não cabia mais um médico na cidade, né? Então assim, eu acho que para entrar era mais complicado. Então eu fui lá fora. Eu consegui a oportunidade, aprendi muita coisa eu aprendi, porque eu estava numa cidade de 4, 5 mil habitantes e eu tinha que me virar, né? 14, 18 horas por dia eu era o único médico da cidade. Nossa. Inclusive eu fui escolhido por 2 anos o melhor médico da cidade. Né? Olha só. Eu era o único. Então, quando eu teve a oportunidade para voltar, eu disse, não, eu acho que é uma boa. Conversei com a minha esposa, que morava lá comigo, eu já não tinha filhos ainda, então a gente decidiu, vamos voltar. Ela é aqui de Nova Prata, então para ela também ficou bom, porque estava próximo da cidade, da família dela. E era muito difícil lá, porque era uma colônia alemã, né? Então a colonização lá era alemã, então os costumes eram diferentes, as pessoas, a própria língua era diferente, né? Porque tinha pessoas que não entendiam português. Para te ter uma ideia, só alemão. Só falavam alemão. As crianças saíam de casa e iam para a escola falando alemão e na escola aprendiam português. Olha só. Né? Então era um costume mais típico alemão. Então diferente a gente sentiu um pouco essa dificuldade. Na verdade, desculpa, doutor, na verdade eu só ia, para não perder a oportunidade, eu ia justamente perguntar isso, né? Quando o senhor, por exemplo, está numa região de colonização italiana, ou vice-versa, né? E vai para uma de colonização alemã, por exemplo, as patologias são diferentes em função do hábito alimentar, enfim, né? As patologias são praticamente aquelas que a gente tem o costume de tratar, né? Aqui e lá. Porque é uma colonização de uma língua diferente, costumes diferentes, mas a alimentação, apesar do tempero, do gosto, das coisas são diferentes, mas a gordura, a fritura, a verdura, a fruta é mais ou menos, é tropical também, né? Certo. Então não muda muito as patologias. Claro que tu pega um pessoal mais antigo, um pessoal que só fala alemão, tu tem uma dificuldade na linguagem, então isso dificultava também um pouco. Mas a gente até foi aprendendo e foi lidando com as pessoas, né? E a gente sempre se entende, a linguagem universal faz a gente se entender. Perfeito. E daí, como surgiu a oportunidade de voltar, então a gente voltou para Nova Bassano e começamos
em 2000. Começamos em Nova Bassano. Olha só, agora 21 anos já que veio para Nova Bassano. E olha só, doutor, por ironia do destino, infelizmente, né, em 2020, a gente tá cansado já de falar isso, né, mas chega o Covid-19, o coronavírus, né, chegou em 2019, claro, mas no Brasil, na nossa região, afetou em 2020, e aí, consequentemente, afetou Nova Bassano. E como é que foi? Eu gostaria de saber aí, não quando chegou, mas quando estava para chegar, que as cidades da região já tinham algumas pessoas com isso. Como é que estava a sua cabeça pensando que você era uma das pessoas que ia ter que enfrentar algo novo, algo diferente? Você já havia passado por algo parecido? O que passava na sua cabeça, doutor? Eu acho que o que me lembra muito foi a epidemia do H1N1. Né? Certo. Muito forte, por sinal, aquela, né? Me dava a impressão que estivesse chegando alguma coisa parecido com aquilo, né? Então, assim, uma certa tranquilidade, porque a gente já sabia como lidar com a questão respiratória, era mais ou menos o mesmo efeito da pandemia, da infecção, né? A gente sabia que ia ter problemas, que a gente ia ter um aumento de pacientes, ia ter pacientes graves, né? Então, num primeiro momento, não. Vai passar a mídia, né? A mídia faz muito. Então a gente passou pela cabeça de todo mundo. De todo mundo, né? A mídia está fazendo demais. Então vamos botar os pés no chão, vamos esperar, vamos conversar, vamos acertar as coisas que vão passar por essa também, né? E daí ficou aquela polêmica de uma patologia, de uma pandemia politizada, né? De um certo ponto esquerda, direita, né? E eu senti que o lado científico, o lado técnico não foi muito valorizado, né? Eu até chegou um momento que assim eu cobrava de mim mesmo, cobrava de autoridades da epidemiologia, do CRM, do Ministério da Saúde, né, que tomasse uma dianteira, que tomasse uma frente ali, e não fosse um prefeito, um governador, um presidente que tivesse que decidir sobre uma doença. Perfeito. Né? Porque eles tinham que financiar o tratamento, custear o tratamento da doença. Mas não decidir quem usa cloroquina, se não usa cloroquina, se tem um outro remédio, vamos dar cloroquina para todo mundo, não vamos dar. Eu acho que isso é uma decisão técnica, não é uma decisão política. Até um exemplo, uma decisão de consultório, né? Até um exemplo, né? Numa empresa, o setor de marketing vai decidir se gasta 100 mil ou 200 mil esse ano. Não faz sentido, né? Se vai trabalhar com ferro, com alumínio, com madeira. Perfeito. Né? Então, eu acho que esse ponto da politização da pandemia é que prejudicou muito o nosso trabalho, né? E também, se a gente for calcular, ver vidas perdidas, mortes, né? A gente perdeu muita gente, mas a gente está dando a ênfase muito no Covid. Só nisso, né? Só nisso. Se a gente for ver números de mortes dos outros anos para esse ano, a gente vai ver que não teve muita diferença. Perfeito. Agora, qualquer pessoa que morreu, que contraiu o Covid, que morreu, muitos morreram por causa do Covid, mas a gente sempre tem que ver o paciente como um todo. A gente até comentava, doutor, que a gente gostaria, nunca vai ter esse estudo, né? Mas de muitos casos, óbvio, de qual seria a média de vida dessa pessoa, talvez dali para frente, quanto mais ela viveria por talvez outro agravamento de outra doença, ou se pegasse daqui a pouco uma outra doença, enfim, né? Nunca vamos ter esse estudo, mas daqui a pouco muitos casos de pessoas, né? Óbvio que teve pessoas que morreram sem saber se tinha algum outro sintoma de outras coisas e tudo mais, né, doutor? O que a gente percebe é que as pessoas que morreram por Covid, né, tinham alguma patologia. Claro que, às vezes, alguém que está ouvindo, e a gente sabe também que teve pessoas que morreram de Covid. Sim, com né? certeza, com certeza. Depois a gente vai entrar no assunto da minha experiência, né? Exato. Eu não tenho patologia nenhuma, né? E fui parar numa UTI. Olha aí. Né? Então, eu tive um risco grande de complicação, um risco grande de morte, né?
Mas tem muitas das pessoas que faleceram, elas tinham uma comorbidade. Eu mesmo tive pacientes que tinham comorbidades, melhoraram do Covid, né? E 1 mês, 2 meses, 3 meses depois faleceram da patologia que eles tinham, né? Que tinha antes de adquirir o Covid. Então, eu acho que a gente perdeu muitas vidas, isso a gente não pode esquecer. E não pode somar 100, 200, é menos que o ano passado, menos que essa, porque vidas são vidas, né, doutor? Vidas são vidas, então assim, a gente sempre tem que valorizar a perda de um familiar, a perda de um ente querido, né? Mas assim, no final das contas, a gente teve uma mortalidade da população em geral igual, não vou dizer mais baixo, igual. O que a gente percebe na prática clínica, na prática de consultório, esse ano eu atendi muito pouca criança. Nós não temos pediatra assim que atua em Nova Bassano. Claro que as pessoas procuram pediatra fora até outro dia tinha uma pediatra que atendia lá, mas eu atendo muita criança normalmente. E foi um inverno que passou ali, eu atendi muito pouca criança, porque as crianças estavam em casa. E a gente sabe, eu não vou culpar a creche, eu não vou culpar a escola, mas a gente sabe que criança reunida contrai mais doença do que a criança em casa. Com certeza. Então foi um ano que todo mundo, quem pôde ou quem estava no grupo e quem não estava, procurou vacina. Então o idoso se vacinou, o adulto, o jovem se vacinou, a criança se vacinou, né? Então a gente teve muito menos patologias aquelas de creche, de escola, né? De idoso que pegava uma pneumonia, que complicava, que ia para o hospital, que falecia de pneumonia, né? E acabou contraindo a Covid, complicou e faleceu do Covid. Pacientes oncológicos também, né? A gente perdeu pacientes oncológicos que provavelmente faleceram do tumor deles, né? Do câncer, mas junto teve um COVID que complicou, né? Olha só. Desculpa só, Vini, uma pergunta. Fica à vontade, cara. Nesses casos, porque às vezes o número, ele me parece, eu não estou discordando de nenhum número, mas às vezes me parece que os números são tanto para menos ou para mais, eles são um pouco exagerados, né? Por exemplo, se um paciente morreu de câncer, né? Mas ele estava com o Covid, ele vai para a lista dos que morreram com Covid, mesmo não sendo a causa morte. Vai para a lista do Covid. Então me parece que esse número ele é um pouco controverso, né? Ele é Números polêmico, reais, digamos polêmico, assim, né? Vamos dizer que é polêmico, mas ele tem que constar que ele tinha Covid. Mesmo não falecendo especificamente do Covid. Mesmo assim. Se ele foi positivo para Covid, ele vai constar na estatística como Covid. E, doutor, me explica, quando as primeiras pessoas chegaram no seu consultório, ou no hospital, ou no posto de saúde, diagnosticadas com Covid, as primeiras pessoas, quais eram as medidas que você tomava e com o decorrer disso, quais foram as medidas que você começou a tomar? Podemos falar disso aqui, doutor? A gente chama de paciente zero. O primeiro paciente a gente chama de paciente zero. O paciente zero a gente pegou ele meio no susto, né? Era um paciente com comorbidades e que foi agravando e foi entrando em insuficiência respiratória, a doença dele não era respiratória e em determinado ponto deu um estalo. Mas por que ele complicou o pulmão se a doença dele não é essa? Ele não podia ter complicado. E aí a gente pensou na doença, né? E então esse foi o primeiro paciente. E o primeiro susto foi assim, um paciente já com 20%, 30% do pulmão comprometido, lista de vaga de UTI, e a gente encaminhou o paciente para fora, até por uma insegurança, né? Hoje a gente tratou e está dando alta para pacientes que complicaram muito mais que aquele, né? Com sucesso. E até onde ele foi para uma UTI e os médicos de lá, né? Trataram ele como um paciente grave, porque eram os primeiros pacientes não sabia o que poderia acontecer, não sabia ainda o que podia acontecer. Então eu costumo dizer que a gente aprendeu, até hoje está aprendendo a lidar com o Covid. O Covid, a gente não tem uma medicação que mate o Covid, ou que combata o Covid, e a gente corre atrás das complicações. Então a gente parece bombeiro apagando foco de incêndio. Né? Você vai complicar o pulmão, você vai complicar a circulação, você vai entrar com uma insuficiência renal, então você tem sempre que estar cuidando do paciente em todos os pontos para
tentar proteger no início, mas se não deu para proteger, tratar o que ele manifestou. Perfeito. E doutor, a gente vai para um breve intervalo agora, mas depois, você que está aí nos assistindo, o doutor vai contar como ele sentiu na pele, né? O doutor Pelle, como ele sentiu na pele o Covid-19, que parecia algo que... Eu sou de Nova Bassano, né? Se alguém que está assistindo não sabe, eu sou de Nova Bassano e nós todos da cidade, aí foi um estalo e disse, opa, é algo um pouquinho mais grave, porque a gente ficou preocupado com o doutor. Ele vai falar logo mais aqui no B-Night, então fica por aí, a gente já volta. Casca, vamos ouvir uma musiquinha legal? Opa! Solidão é fera, solidão devora, é amiga das horas, prima e manda o tempo e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. Solidão, a solidão é fera, é amiga das horas, prima e manda o tempo. A Pamplona é um comércio de tintas automotivas situada em Nova Prata. Com todo o cuidado e profissionalismo, chegamos à cor e tom desejado em lata ou spray. Você encontra na Pamplona produtos de cuidados gerais para seu carro e também tapetes industriais de diversos modelos. Pamplona Tintas. Ora bolas! Toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. 2020 foi um ano de incertezas, mas foi possível se reinventar. Para quem estava acostumado a sorrir, deixou o olhar ocupar seu lugar. Algo mudou, mas o carinho e o respeito pelo nosso cliente só aumentou. Muito obrigado por fazer parte da nossa história, pois loja para toda a família só existe uma. Bedim, desde 1986, junto contigo. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Laboratório Multiexames. Nossa missão é fazer você se sentir confortável, tranquilo e também entregar exames de forma eficiente e resultados precisos. Atendemos coletas agendadas aos sábados e a domicílio. Laboratório Multiexames. Nossa prioridade é você. O afeto entre as pessoas permanece. As demonstrações de carinho são essenciais. Viva hoje. Encante hoje. Sinta hoje. Jack Store. Facilitando para você. Sacolão das Frutas. Variedade, bom preço e produtos fresquinhos. Trazem a qualidade que você precisa para o seu dia a dia. Sacolão das Frutas, levando o melhor para você. O Restaurante da Mari oferece cardápios especiais e saborosos para o seu dia a dia.
No centro de Nova Bassano, com todo conforto e acessibilidade para te receber. Restaurante da Mari. How many roads must a man walking down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. É, isso aí. Toda vez que o Casca canta em inglês, eu fico na minha cabeça. Eu acho que eu vou ter que contatar a Kiron, né, Casca? Opa, com certeza absoluta. E já se passaram alguns programas desde a live do canal 8, né? Mas tudo bem, vamos lá. É verdade, é verdade. Doutor, você que está chegando aí em casa, a gente está conversando com o doutor Ocimar Luiz Pelle. Ocimar Pelle, ele que combateu de frente a Covid aí e também passou por esse vírus, a gente já vai comentar um pouquinho, mas eu quero ler algum dos comentários da galera que tá junto com a gente, a Salete, Terezinha Sestonaro, a diretora, a Dire, eu chamo ela de Dire, né, porque na minha época era diretora do colégio, ela mandando que bom que podemos contar com o Dr. Ocimar como médico em Nova Bassano, e o Vinícius também revelando seu potencial na intermediação. Muito obrigado, o pessoal tá puxando saco, alguma coisa tem aí, né, Casca? Eu vou descobrir depois. Muito bom, gratidão pelos conhecimentos compartilhados, a Isabel Scalvivide, excelente médico e amigo. O Ayrton Primieri, também um abraço pro Ayrton. Ele tá mandando assim: boa noite, qual a reação dos primeiros pacientes diagnosticados com Covid? Entraram em pânico achando que iriam a óbito, doutor? Então. Os primeiros, assim, que não sabiam o que ia acontecer. Então, eu comecei, como eu estava falando anteriormente, a gente começou pensando que vinha aquela doença, um H1N1, né, que era uma pandemia, uma epidemia branda, e aí começaram a aparecer os pacientes. Daí começaram a aparecer os números, né, e sempre num crescente. E o que eu fazia uns vídeos explicando também, antes de eu contrair a doença, eu fazia semanal, eu fazia um boletim, né? Na sexta-feira, Na sexta-feira eu fazia um boletim e passava. Então, assim, parecia um pânico, porque toda semana aumentava o número de pacientes. É verdade. Só que era o número total que a gente passava. E a gente sempre tinha, toda semana, 10, 5, 12, 18, e a gente viu que foi aumentando, além do número absoluto, o número da semana, né? Então foi aumentando. Os primeiros pacientes que a gente dizia, ó, positivo para Covid. Claro que no primeiro momento era o baque, né? Mas tinha também aquele consolo, isso é uma gripezinha, né? Sim. Mas daí começava a ter que internar um, internar outro. E chegou um ponto que a gente estava com o hospital com 6, 8 pacientes internados, né? E eu não sou um super-herói, eu não sou imune, não era imune ao coronavírus. Eu sabia que eu poderia me contrair, sem me contaminar, que eu poderia contrair o Covid. Mas eu sempre procurava tomar todos os cuidados, entrar no paciente e tal, para ver o paciente, às vezes assim, até exagerado, às vezes até um pouco mais relaxado, né? E num dia, numa terça-feira, eu já vinha me sentindo alguma coisa, mas achava que não era muita coisa. Quando eu fui entrar no hospital, eu subindo a escada, eu senti um cansaço, falta de ar e tosse. E, cara, eu falei, acho que o troço me pegou e não, eu acho que não é uma simples gripezinha, né? Tava a menina do raio-x, estava terminando o turno dela, eu liguei para ela e disse, tu tá indo aí? Ela disse, sim, eu disse, eu preciso fazer um raio-x. Mas pode ser amanhã? Não, isso é para mim. Não, então o senhor pode descer, a gente vai fazer. Sim, eu vou fazer. Daí eu desci, fiz o raio-x e eu olhei. Eu já me assustei. Eu cheguei em casa, quando eu falei para minha mulher, eu acho que eu tô com uma pneumonia e pode ser Covid. E quando eu acabei de terminar, ela já tinha umas coisas preparadas, disse, tu vai pro hospital, né? Então, pode ir, tu vai se tratar. Eu disse, não, eu acho que eu vou tomar um remédio. Não, tu não acha, tu vai lá e vai,
Se tu tem Nesse suspeita... caso, como é que fica? Se automedica? Como é que fica, né? Porque a pessoa... Então, eu tive que eleger o meu colega como meu médico, né? Certo. Porque não, a gente não pode... Claro que eu vou dizer o que eu quero fazer e tal, mas eu preciso da concordância dele. Então, eu fui para o hospital, comecei a medicação, o protocolo COVID, que é muita coisa eu uso até hoje, alguma coisa a gente muda, né? Vai aprendendo, como eu falei. Deitei, comecei a medicação, comecei a reclamar das picadas, porque eu sou enjoado, eu não gosto de ser picado, mas faz parte, né? Comecei a reclamar das picadas, passei um dia muito bem, no dia seguinte, na quarta-feira. Na quinta-feira eu me senti mal, me senti muita falta de ar. Eu já tinha feito uma tomografia, e daí eu repeti a tomografia, minhas lesões pioraram. E aí o colega e a minha esposa decidiram que estava ruim, né? Ele passou o quadro para ela e ela ficou mais apavorada que eu acho. Aí ele disse, não, nós vamos ter que te transferir, né? No dia eu estava com mais de 50% do pulmão comprometido. Nossa. E aí conseguimos uma vaga com um colega, até foi meu preceptor em Passo Fundo, ele me recebeu lá no Hospital de Clínicas em Passo Fundo. Eu fui para lá na quinta, passei a sexta-feira razoavelmente bem. Na minha cabeça, no sábado, domingo, eu tô vazando. Tô né? liberado. Tô indo embora. Fim de semana já tô em casa. Bom, semana que vem eu tô na luta de novo. E no sábado eu passei muito mal, né? Eu acordei muito, espinei com muita falta de ar. E daí veio a notícia, tu vai ter que ir para UTI. Eu disse, não, mas para UTI vai ser necessário sim. Ele disse, não, é que lá a gente vai te monitorizar melhor e tal. É mais tranquilo para nós te observar. Cara, eu falei, mas eu tô aqui, né? Primeiro tá aí do lado, para me cuidar na UTI, para ficar de olho, né? Eu falei, doutor, não tá bom. Pensei comigo, né? Daí fui para UTI e passei 4 dias na UTI, assim... Foi muito, muito, muito complicado. E aí que a gente se coloca, me colocava assim no lugar do paciente, né? Mas aí que caiu a ficha, né? Caiu a ficha. Cara, a doença é ruim, eu tô aqui, eu via um paciente entubado, eu via um outro saindo do meu respirador, eu vi o respirador ali do meu lado, né? Só me esperando. Cara, eu disse, e agora? E daí começa a passar todas aquelas coisas para tua cabeça, né? Nesse momento você teve empatia, né, doutor? Porque é humanamente impossível ter empatia sem saber o que o outro passou. E nesse momento você passou. Então, realmente você teve empatia por todos, né? Eu acredito que depois, nos tratamentos, você pensava, não, eu já tive nesse lugar aí, né? Tá, eu acho que assim, a gente sempre procura se colocar no lugar do paciente, da família. Com certeza. Né? Eu acho que é como tu falou, empatia, né? Se você tem uma noção, se você pensa um pouquinho no que aquela família está passando, no que o paciente está passando, você pensa numa forma diferente de lidar com a situação, né? A medicina moderna fala muito em esclarecer o paciente, falar o que ele tem, falar o prognóstico dele, né? O que pode, o que não pode, o que vai acontecer. Mas eu acho que às vezes tu tem que ficar um pouquinho com o pé atrás e dar uma esperança, né, para o paciente e tal. Apesar que tu veja que não tem condições, mas assim, se o paciente perdeu a esperança, você perdeu o paciente, né? Então, naquela hora, eu vi tudo aquilo ali, eu me sentia muito mal, né? E depois o colega que me tratou lá, ele me disse, Ocimar, tu só não foi para o tubo, tu não foi para o respirador, porque, assim, na observação tu estabilizou e tu conseguiu devagarinho melhorar. Agora, se tu tivesse piorado um pouquinho mais, tu ia para o respirador. Então, ali eu me coloquei. Daí tu começa a pensar, e tu ouve os relatos, né? Na época já tinha aqueles relatos, fulano foi para o respirador, e antes do respirador ele fez uma declaração, ele falou alguma coisa, ele escreveu uma carta. E então tu começa a passar tudo isso pela cabeça, tu pensa na família, tu pensa na tua esposa, tu pensa nos teus filhos, tu pensa no que tu vivia, no que tu iria viver. Então foi um momento bem complicado. Bem delicado, né? Bem delicado. Mas ao mesmo tempo que tudo isso se passava pela cabeça, sei lá, eu acho que isso é uma coisa própria da profissão, né? E eu acho que todas as profissões têm isso. Claro. Né?
quando você está observando alguém fazer, você vai aprendendo com ele, né? Com certeza, com né? certeza. Então, assim, eu passei aqueles dias e eu aprendi muita coisa, né? E hoje eu uso o que eu aprendi lá. Eu estava num centro, né? Sim. Onde a gente drena todos os pacientes mais complicados, mais graves, né? Eu fui lá quase no tubo. Então, eu sei, eu aprendi o que eles faziam, né? E de lá para cá, claro, tu vai acompanhando, tu vai estudando. E pode trazer, né, na bagagem ruim, esse, né? A bagagem ruim. Bagagem a tal da ruim faculdade da vida, né? todo aquele conhecimento que a gente adquiriu ali, né? E a gente se coloca lá no papel de paciente. Até, às vezes, a gente trata colegas, né, técnicos e outros colegas da área da saúde. E uma coisa que eles disseram, ó, agora você é paciente. Você não é médico, você não vai ver exames, tu não vai ver medicação, o que fazer, o que não fazer, quem vai decidir somos nós, né? Então tu é paciente, mas claro, né? Eu tinha que copiar o que eles faziam em mim, para eu daqui a pouco dizer, eu vou voltar para lá, né? Sim. Essa esperança eu tinha. Eu vou voltar a cuidar os pacientes que precisam lá. Então eu tenho que aproveitar para aprender. Legal, né? legal. Eu, além de aprender a fazer comida, porque eu tinha o celular, né? Então eu entrava em programa de culinária e tal, aprendi bastante coisa também. Mas eu procurei acompanhar o que eles faziam, como era a rotina dentro do meu quarto, como era a rotina da fisioterapeuta, da enfermeira, do médico, dos exames que eu fazia, que eu não fazia, de ver o resultado, de interpretar os exames, né, que é uma coisa que a gente faz, então eu procurava acompanhar. Não, essa melhora me fez diminuir o oxigênio, ou me tirou de uma máscara para um catéter, né, uma linguagem técnica. Então eu fui aprendendo bastante coisa. Mas assim, o principal é a lição de vida que a gente leva. Então a pergunta do Ayrton é: qual é o primeiro impacto da notícia? Tu é positivo para coronavírus. Lá atrás eu acho que era pior. Com né? certeza. Por com quê? certeza. Porque tinha um lado da história, vamos dizer, a esquerda e a direita, um lado que dizia, coronavírus mata. Né? Todo mundo e que na pegar cabeça morre. de muitas pessoas, eu vou morrer. Perfeito. Né? Certo. O doutor, tu deu minha sentença de morte. Não, calma. Mas tu me disse que eu vou ter que internar. Não, mas tu vai internar para a gente te cuidar, para tu melhorar mais rápido e tal. Então, esse primeiro impacto positivo para coronavírus era uma notícia muito ruim. Né? Certo. Era uma notícia muito ruim. Então, num primeiro momento, tu tinha que ter todo o cuidado para lidar com o paciente. Hoje, eu atendi numa empresa e eu fiz vários testes de Covid, né? E dentre os que eu fiz, teve 3 pacientes que positivaram ali, né? E achavam que não tinham e ainda foi um baque, né? Né? Mas assim, já não era assim, eu vou morrer, eu não vou morrer. Não, eu vou ter que ficar em casa, eu não vou poder cuidar dos meus negócios. A preocupação já é outra, né? A preocupação já é outra. É verdade. Né? Então, agora, desculpa, doutor, quando o programa é muito bom, eu tenho certeza absoluta que tem muita gente que está em casa que enxurrada de perguntas, né? Nós aqui, a gente está brigando para ver quem é que vai fazer a próxima, né? Porque tem muita pergunta, inclusive eu acho que nós vamos ter que marcar um próximo programa para continuar nesse assunto. Mas se tu me permite, Vini, fica à vontade. Sabe que eu não vou causar polêmica nenhuma, não é essa a intenção. Mas eu preciso fazer essa pergunta, até por conhecimento próprio. Por que nesse andar da carruagem, digamos assim, né, desde o início do Covid até agora, existem pessoas que dizem, não adianta tomar cloroquina, não adianta tomar medicação, nada está comprovado. Tem pessoas que dizem, se não fosse a cloroquina, eu teria piorado, teria ido e tal. Sem causar polêmica nenhuma, não estamos, né? Eu não quero perguntar quem está certo e quem está errado, porque a gente não está aqui fazendo juízo de valores, né? Perfeito. Mas na sua vivência de dia a dia, teve algum medicamento, não precisa nem necessariamente ser a cloroquina, né? Mas algum medicamento que o senhor viu na prática que realmente, se não tivesse ele, seria muito pior? É difícil eu te responder essa pergunta porque, assim, como a gente não está fazendo um estudo e está tratando pessoas, a gente tem um protocolo do que a gente vê que está ajudando as pessoas. Então, eu não tenho um grupo de controle. Certo, né? certo. Porque no estudo você vai usar cloroquina e o placebo.
Você não sabe o que está usando e o paciente também não sabe o que está usando, né? Então, isso é um estudo. Então, se eu tivesse a possibilidade de fazer um estudo assim, eu poderia te dizer, a cloroquina ajuda, o placebo ajuda mais que o placebo e a cloroquina é igual. Existem estudos que falam isso, mas os estudos falam isso para tudo. Quer dizer, não existe uma medicação que mude o prognóstico. Hoje eu estava ouvindo uma entrevista com um médico também, que ele usa o corticoide, mas tem que ter o ponto exato do uso do corticoide, de entrar com corticoide. Paciente internado com lesão pulmonar, eu sempre uso corticoide. Por quê? Porque o paciente está internado. Só que assim, pela prática dele, ele consegue ter um grupo de pacientes que ele acompanha muito de perto e ele consegue perceber o início das consolidações, o início do comprometimento pulmonar. Então ele entra com o corticoide no momento exato, né? Eu recebo pacientes, porque assim, todos os médicos que atuam lá no plantão em Nova Bassano, eles internam os pacientes para mim. Então, e às vezes, claro, nos momentos que eu recebo o paciente também, no meu consultório, no hospital, né, eu recebo pacientes que já vêm com o pulmão bem comprometido. E a gente sabe que esses pacientes que vêm com o pulmão muito comprometido, eles já eles têm uma evolução pior, né? Então, assim, será que esses pacientes, se tivessem usado o protocolo, vamos chamar do protocolo, dentro do protocolo tem a cloroquina, será que se esses pacientes tivessem usado a cloroquina, teriam evoluído diferente? É difícil, porque como eu te disse, eu não tenho um grupo controle para fazer isso aí. Né? Então, os pacientes que eu recebo no hospital, alguns já vêm com o uso da hidroxicloroquina, e outros pacientes a gente começa no internamento, né? Por que tu usa hidroxicloroquina? Porque eu acredito, eu vejo na prática, me parece que tem efeito, e eu aprendi lá em Passo Fundo, onde eu estive internado, eles usam também, né? Então, e eu converso com os dois lados. Tem especialistas, pneumologistas, infectologistas, que não acreditam, tem os que acreditam. Na prática clínica, você tem o grupo que você não pode usar, né? Eu atendi um paciente também que antes de eu dizer assim, não, vamos usar o protocolo completo, eu conversei com o cardiologista dele, né? Tem um paciente assim, ele é teu paciente, eu uso hidroxicloroquina, eu quero saber se tu me permite usar. Ele disse, não, que esse paciente ele tem uma arritmia, então eu não gostaria que tu usasse porque pode complicar. Então também eu respeito. E ele evoluiu bem também, junto com toda a família. Né? E é engraçado, porque assim, a hidroxicloroquina, ela diminui a resposta inflamatória, né? Essa é a base do uso da hidroxicloroquina. Um paciente que está fazendo tratamento para câncer, ele usa muita medicação para combater a progressão do tumor. E a progressão do tumor, além da proliferação daquela célula tumoral, daquela célula alterada, é o processo inflamatório que gira em torno. Então, o quimioterápico vai fazer o quê? Vai tentar destruir aquela célula e vai diminuir o sistema imunológico, fazendo com que ele reaja menos àquele processo inflamatório, a cadeia inflamatória do organismo. E eu tenho observado na prática que muitos pacientes que vêm fazendo tratamento com quimioterápicos passam pelo Covid muito brandamente. Olha só. Né? Eles têm uma lesão pequena, poucas lesões no pulmão, e eles passam assim bem leve o Covid. Teoricamente, ele devia ser um paciente propenso a complicar mais, né? Porque ele está imunodeprimido. Não, ele contrai o Covid, mas a evolução deles muitas vezes é muito boa. Doutor, eu tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer antes de finalizar o nosso programa, né? A gente já está chegando no fim. O pessoal de casa, tenho certeza que ficaria aqui por mais 1 hora, 2 horas, quanto a gente precisasse. Tá muito legal.
mas a gente tem um horário para cumprir. Mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta, né? Existe uma certa, digamos assim, que o povo fala, uma certa briga, né? Entre os credores da ciência e os credores de Deus, os que acreditam em Deus. Eu queria saber de você, sendo médico, você acredita no poder da fé na cura de um paciente? Se você procura um colega, um médico, né, um profissional, para tratar, e se você chega e você já chega com uma dúvida, já 50% do teu tratamento já vai falhar por aí, né? Se você não acredita, não tem confiança no que o cara está te dando, né, o que o cara está te dizendo, no que o cara está te tratando, só ali já 50% do teu tratamento ali. Então, assim, o nosso sistema imunológico, ele depende muito da gente acreditar, né? Então, a crença em Deus, a crença em Alá, a crença em a religião que a pessoa tem. E eu vou te dizer, para a minha prática, eu acreditava muito porque as notícias que eu recebia era que muitas pessoas estavam rezando, estavam torcendo, estavam mandando forças, e isso me dava coragem, né? E isso me fazia acreditar que eu ia melhorar, né? Perfeito. E a gente já tem estudos, a gente já tem trabalhos que comprovam que se a pessoa acredita, se a pessoa tem fé que vai melhorar, que vai curar de uma doença, vai curar. Se a pessoa não está nem aí, a pessoa pensa, não, é disso que eu vou morrer, a pessoa vai morrer. Perfeito. Né? Então eu acho que é muito importante a pessoa acreditar que vai bem, que vai melhorar. Não dependendo da onde vem essa força. Né? Gostar de viver. Querer viver, gostar de viver, ver a necessidade de voltar, vamos dizer assim, de continuar vivendo. Bacana. Cássio, desculpa, Vini, eu só não gostaria de encerrar o programa sem a gente mostrar nosso material. Por gentileza, nosso editor, Doug, por favor, se tiver no ponto aí as nossas fotografias, por gentileza, pode largar, porque eu não gostaria de terminar o programa sem as nossas fotos. Olha aí, doutor. Só, esse doutor ninguém conhecia, esse era o guri, aquele que eu te falei, aquele que né? chegou no hospitalzinho lá de Madeira. No postinho lá de saúde, né? Esse guri que chegou lá. Essas fotos eu fiz, assim... Esse era o médico antes do Covid, né? Ele já foi mais novo também. Né? Esse é o médico atendendo o paciente Covid. Né? E esse é o médico... no dia a dia, né? Atendendo em consultório, atendendo em empresa. Então, esse é o modelito. E esse é o modelito de transferência, né? Você pensa que isso é uma roupa plástica, você está dentro de uma ambulância, graças a Deus a nossa ambulância tem um ar-condicionado, ela ajuda um pouco, mas você imagina dentro daquela roupinha indo 1h30, 2 horas, 3 horas numa viagem, tenso por ter um paciente ruim, aí, né? Ali uma equipe, motorista, enfermeira e eu, né? Numa transferência que a gente se deu o tempo de... Exato, esse é um jornal da Itália, né, doutor? Não sei se você lembra que você teve uma conversa, né? Essa é uma reportagem com uma repórter lá da Itália. Esse Bellunese in Brasile é o Bellunese nel Mondo, é um grupo de italianos, né? E essa repórter me pediu, né? Como eu faço parte desse grupo, né? Ela me pediu para dar o meu relato, né? Eles ficaram sabendo aqui, o pessoal do grupo ficou sabendo e mandou para ela. E ela me pediu para fazer um relato da minha experiência como paciente também. Bacana. E também eu descrevi alguma coisa sobre a minha experiência como médico também, tratando os pacientes de Covid. Foi muito interessante essa reportagem também. Perfeito. E foi muito interessante esse nosso programa. Obrigado a todos vocês. Eu vou até ler o nome de algumas pessoas que mandaram aqui. André Dallagnol, a Sônia, junto com a gente. O Ayrton que fez a pergunta. A Charlene fez uma pergunta muito legal também. O Gilceu junto com a gente. Muitas pessoas fazendo perguntas legais, doutor, que eu adoraria fazer. Teríamos que ficar aqui mais 1 hora. Desculpa, pessoal, por não responder todas as perguntas. O programa foi muito bacana. E obrigado a você que sempre assiste todas as quintas-feiras e participa junto com a gente. A partir das 9 horas da noite você acompanha o Benite. Doutor,
muito obrigado por ter vindo até aqui, ter aberto o jogo para nós sobre a sua vida, que às vezes a gente vê o doutor realmente como um super-herói lá, e a gente não sabe talvez o que ele passou, o que ele teve que fazer no seu começo, lá na faculdade, e a gente fica muito feliz, né, Casca, de poder estar aqui e poder estar mostrando para toda a nossa população aqui da região, falar um pouquinho mais da vida do doutor Lucimar. Obrigado por ter aceitado o convite, doutor. Obrigado pelo convite, eu gostei da experiência, eu já tinha participado de outros programas de entrevista, mas assim foi uma coisa mais relaxada, assim, mais contar a história mesmo. Legal. Né? E passar esse conhecimento que a gente tem sobre o tratamento, sobre a experiência que eu tive como paciente, né, como eu digo, e a oportunidade foi muito boa, gostei bastante. Perfeito, muito obrigado, Casca, muito obrigado. Se tu me permite, Vini, fica à vontade, Casca. Eu gostaria hoje nem de tocar no final do programa, né? E eu gostaria de terminar o programa, se tu me permite, me ajuda, né? Com certeza. Muito bem. Vamos parabenizar, não a mim, né, mas todos os profissionais que atuam, né? A gente viu que agora chegou a vacina, os primeiros que foram escolhidos para serem vacinados, né? A gente até acabou não comentando nas vacinas, mas eu acho que é importante, eu quero aproveitar, é importante a vacina. Se tu me der um minuto Fica aqui... à vontade, doutor, tem esse minuto. A doença te provoca o efeito da doença e ela vai te dar imunidade. Então, assim, vamos pensar lá atrás, cachumba, catapora, sarampo, aquelas coisas todas que a gente pegava e não pegava mais porque pegou a doença. A vacina veio substituir a doença, veio só estimular o organismo a produzir anticorpos contra a doença. Então, assim, RNA, DNA, pedaço de vírus, fragmento de vírus, vírus atenuado, vírus morto, são vários métodos de fabricação da vacina. Né? As pessoas têm medo, porque a vacina ela é fabricada pelo DNA, vai mudar o DNA. A gente não vai virar um rinoceronte, um jacaré, né, o pessoal diz. A gente não vai virar nisso. Esse é o método de produção da vacina. Certo. Então, gente, vamos fazer a vacina. A única dúvida que até me deixou em dúvida é quem já contraiu a doença, tem imunidade, tem que fazer a vacina, foi preconizado que todos façam a vacina. Né? Então, os profissionais de saúde foram escolhidos por quê? Porque nós temos que estar bem para cuidar das outras pessoas. Precisamos de vocês, claro. Então, assim, essas palmas que foram para mim, eu quero estender a todos os colegas, a todas as pessoas que atuam ali na linha de frente, né? E agradecer a ajuda, porque assim, a gente sozinho, a gente não é super-herói, né? A gente, às vezes as pessoas pensam que a gente seja, mas a gente não é. A gente está ali, é humano. E a gente perdeu muitos colegas pelo Covid, e cada notícia que a gente ouve, um colega morreu por causa do Covid, nos abala, né? E eu principalmente me coloco lá, cara, eu fui lá perto, né? Eu senti na pele, não foi pouca coisa. O troço é como diz os carioca, o troço é punk, né? O troço é punk. Isso aí. Então, é um problema sério. E o que vai fazer a gente relaxar, o que vai fazer a gente ficar tranquilo é a vacina, é a esperança que a gente tem. A gente tem uma experiência ali da época das eleições, que foi relaxado um pouco deixado para trás, esquecido um pouco. Não, né? A rigidez da conduta. A rigidez da conduta, depois veio festas de final de ano e a gente viu o resultado. A gente estava numa curva descendente, a curva subiu e subiu com tudo. É verdade. Né? Então agora a gente está começando a estabilizar a segunda onda. Eu acredito, pela experiência que a gente tem, que ela está estável, ainda vou dizer que não caiu, mas acho que a tendência dos próximos semanas, próximos meses, é cair a segunda onda. Então, assim, até não fazer a vacina, vamos cuidar, vamos segurar. A gente já passou quase um ano, né? Não custa a gente esperar mais um pouquinho, enfrentar mais um pouquinho essa clausura, vamos dizer assim, né? E a gente vai aguentar e depois da vacina a gente vai conseguir relaxar. Perfeito, muito obrigado, doutor. Então se cuida, a gente quer poder fazer o B-Night com o público, pessoal. Então se cuidem para a gente poder fazer o B-Night com o público. E é claro, hoje eu sempre agradeço você que assiste, agradeço os patrocinadores, agradeço o Casca, o convidado. Hoje eu quero agradecer também, além de toda a produção, é claro, eu quero agradecer a todos os profissionais da saúde por essa luta incansável contra o coronavírus. E não só isso, né? Quantas vezes um profissional da saúde escutou:
Não me deixa morrer, doutor. Não me deixa morrer. E a gente tem pressão no trabalho, é óbvio, mas não existe pressão maior que essa. Então, salva de palmas a todos os profissionais da saúde, não só pelo coronavírus, por essa vida dedicada a ajudar os outros, a salvar os outros. Muito obrigado a você que nos assiste. Quinta-feira que vem tem mais. A partir das 9 horas da noite, você acompanha o B-Night aqui na Conecta Mais. Como assistir? Facebook, YouTube ou adquirindo o canal de TV da Adil TV. No canal 8, você assiste a Conecta Mais TV. Tá bom? Muito obrigado. Fica com a programação da Conecta e até quinta que vem. Casca, antes de finalizar, eu acho que hoje tem um bloquinho diferente, né? Pois é, na verdade, assim, sempre que termina o programa, para vocês que estão em casa saberem como funciona, quando termina o programa, a gente sempre grava a chamadinha, né, de quem vai ser a próxima semana. Quando nós ficamos sabendo que ia ser o Dr. Pelle, vocês acham que foi fácil? Não foi, não. Confere aí como é que foi a gravação da chamada para esse programa aí. Muito boa noite e até a semana que vem. Tchau, gente. Até mais. Tá, vamos lá. Que eu tenho que ir pra casa. Eu só tô pensando, peraí, mas tá tudo bem, Casca? Em 2020 você Não, vai que vai ficar estranho. Pera aí, agora vai. Em 2020 você... De novo, pera aí. Calma. Matheus, é sério agora. Pera, vai. Casca, faz uma cara do feliz, né? Vai, agora é sério, vai, agora. Mas poucas vezes na história da TV, você... Em 2020 você ouviu falar muito sobre saúde. Nossa, agora me engasguei. Vai, taca fogo. Vou começar assim. Ele vai nos contar os bastidores da Covid. Sim. Começa sorrindo. Ele é... O Dio. Agora vai. Ele é Ocimar Pelle. Aí, ó. Ficou bom. Ele que contará o dia a dia. Ele que contará o seu dia a dia. Ele que é médico e combate... Está na... Ó, ele que é médico. Ele que é médico. Ele que é médico. Ele que é médico e combateu o Covid de frente. Ó. Não entendi. Então vamos lá. Ele é Ocimar Terra. Que terra, rapaz? Onde é que eu tirei isso, cara? Ô, tira o casca, vai o Johnny gravar. Nem sempre sai de primeiro. Ele é Ocimar Pelle. Estará aqui nesse sofá. Não, ficou ruim, tem que fazer de novo.